para o próximo. Então é uma coisa que eu faço de coração aberto, é uma coisa que eu faço, verdadeiramente com um sorriso nos lábios, porque é aquilo que me preenche, né. Então, seja muito bem-vinda de novo à nossa live, boa noite, se você já puder, já vai compartilhando essa live, mesmo você que vai assistir em outro momento, né, que essa graça também possa te alcançar, então, deixa o teu like, deixa teu like, faz a tua inscrição no canal, né, compartilha com outras pessoas para que a graça de Deus possa chegar também a outros corações, possa chegar também a outras pessoas que precisam dessa graça nesse momento. Então vamos ficar juntos, né, a gente vai agora ler a palavra de Deus, vamos meditar a palavra de Deus e a meditação que eu trago hoje, ela está no livro de Provérbios, Provérbios 4, e a gente vai meditar os versículos, versículo 12 até o versículo 27. E a gente vai juntos refletir sobre a palavra de Deus. Eu gosto de fazer as lives nesse horário de, né, entre 10, 11 horas, que é o horário que todo mundo já está indo para campo. Mas quem trabalhou o dia todo, está cansado, né? Esse é o tempo que para ouvir a palavra de Deus, isso é bom, porque quando a gente escuta, a gente vai dormir com aquele pensamento e aquilo vai ser interiorizado ali dentro. Quando a gente for descansar, aquelas palavras vão ter um significado ali, enquanto dormimos, né. Que a gente vai externalizar isso depois, no decorrer do dia. Então, do dia seguinte, né, e nos ajuda, revigora nossas forças, restaura as forças da nossa alma, nos põe de pé, a palavra de Deus é sempre viva, a palavra de Deus é sempre eficaz. Assim, nós consigamos dar abertura para que essa palavra encontre um terreno fértil no nosso coração, para que ela possa germinar, para que ela possa florescer, para que ela possa dar frutos, e frutos de vida eterna. Então vamos pegar a palavra de Deus lá em Provérbios 4, versículo 12 até o versículo 27, a gente vai fazer aqui essa meditação, depois eu vou fixar aqui nos comentários, eu vou deixar fixado a passagem para a gente poder, né, meditar juntos. Então vamos lá. Deixei fixado aqui a passagem, depois quem for chegando vai poder olhar, e aí a gente vai pegando a palavra, ou então se você quiser meditar em outro momento, né, antes de dormir, meditar sozinho, ou colocar em outro horário do seu dia, se na sua leste divina, então já fica aí a passagem para você fazer essa meditação, e a palavra de Deus vai nos falar o seguinte: "Ao caminhar, não serão torpes os teus passos, e ao correr, tu não tropeçarás. Agarra-te à disciplina e não a soltes. Conserva, porque é a tua vida." Esses 2 primeiros versículos, a gente vai observar que nós estamos o Senhor Deus dá uma ordem expressa para o seu povo. O Senhor Deus, ele vai dizer para esse povo, vocês estão chegando agora, por favor, só sinaliza para mim se vocês estão conseguindo me ouvir bem, porque na última live eu tive problemas com o som. Então deixa aí na live se você está ouvindo direitinho, por favor. E nessa palavra você vai dizer o seguinte: "Ao caminhar não serão torpes os teus passos, e ao correr não tropeçarás. Agarra-te à disciplina e não a soltes. Conserva, porque é a tua vida." Gente, a gente pode pensar que o Senhor está dando uma ordem expressa, mas ele tá dando essa ordem, e ao mesmo tempo que ele dá a ordem, ele tá firmando uma promessa ali.
mediante o cumprimento da doutrina. Quando o Senhor diz: ao caminhar, não serão torpes os teus passos, e ao correr, tu não tropeçarás. Não serão passos vacilantes, serão passos firmes, passos sólidos, passos que vão sendo levantados conforme você for conhecendo essa doutrina. Aí ele diz: agarra-te à doutrina e não soltes. Quando nós estamos vivendo tempo, a gente vai contextualizar aqui esse tempo, né? Está vivendo tempos muito difíceis, tempos de muita incerteza, tempos de insegurança, sobretudo em relação à doutrina, sobretudo em relação à fé. A gente está vendo aí absurdos acontecendo dentro da igreja, também fora dela. Contudo, o Senhor diz algo importante para nós, para o nosso tempo. Para nós que somos discípulos de Jesus, ele vai dizer: agarra-te à disciplina e não a solte. Conserva porque a tua vida, ou seja, agarra-te à doutrina. Lê a palavra de Deus. Lê o catecismo da Igreja Católica, sobretudo quando você tiver dúvidas doutrinais em relação à fé. Vai buscar o conhecimento, vai buscar a palavra, vai buscar o conhecimento sobre aquele assunto que você ainda não tem, porque o conhecimento nos salva, né? Eu estou batendo aqui na mesinha, na verdade é o meu genuflexório. Então, assim, o conhecimento nos salva. Então é preciso que você se agarre à disciplina nos tempos que são incertos, para que os teus passos não sejam torpes, para que os teus passos não sejam passos vacilantes, para que você não venha tropeçar. Você precisa ter uma fé embasada, uma fé firme. E essa fé firme, essa fé associada de uma vida de oração constante, de uma vida na graça. Então, para que você consiga pôr em prática e praticar essas virtudes, né, decorrentes do teu conhecimento e da oração, você precisa ter uma vida plena de oração, você precisa frequentar os sacramentos, você precisa rezar, fazer suas orações pessoais, para que você consiga viver as virtudes. Isso é se agarrar à disciplina e não soltar, é você manter firme na fé, naquilo que está na palavra de Deus. É claro que em um outro momento a gente vai questionar, é claro que em um outro momento a gente vai ficar chateado, vai ficar em dúvida, mas o mais importante é você se manter firme na fé. O mais importante é você se manter firme naquilo que a igreja já revelou, e não se agarrar às novidades, né? Que a gente vai vendo muitas novidades aí no nosso tempo, e na verdade essas novidades não nos edificam, mas causam um monte de problema, né, na nossa cabecinha, um monte de questionamentos, do que de fato traz algum benefício, alguma solução para esse tempo. Então, se agarre à doutrina, leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, estude o catecismo da Igreja Católica, leia os documentos da igreja, vá buscar conhecimento, né, dentro daquele assunto, o que dizem as comunidades novas, né, tem tantas comunidades boas aí, que tem sites tão maravilhosos, trazem uma catequese muito eficiente, como a própria Canção Nova, mas também a comunidade Shalom e tantas outras comunidades que estão aí, que podem nos auxiliar nesse momento. E aí eu vou seguir com a leitura, porque o Senhor fala o seguinte, você vai dizer a seguinte frase: não vás pela senda dos ímpios, não avances pelo caminho dos maus. Evitam, não os atravesses. Aí ele vai continuar, né? Ele vai dizer: evita, não os atravesses, afasta-te dele e segue ao lado. Eles não dormem sem ter feito o mal, perdem o sono e não fazem alguém tropeçar. Perdem o sono se não fazem alguém tropeçar. Comem o pão da maldade e bebem o vinho da violência. Isso aqui é um ponto importante, que aí o Senhor vai dar outra ordem. Não vás pela senda dos ímpios, ou seja, não siga o caminho dos pecadores. Eu sei que a gente é tentado, muitas vezes, a pensar que, a tomar o erro por uma verdade, e às vezes é um erro, mas um erro contado muitas vezes, ou uma mentira falada muitas vezes, ela acaba se tornando uma verdade. E isso é o maior problema, porque muitas vezes esse erro vai se repetindo, e vai se repetindo, e vai se repetindo, e acaba sendo incorporado, cai no senso comum,
se torna uma verdade, acaba sendo incorporado pelas pessoas, né, nessas doutrinas, né, nessas pseudo-doutrinas que a gente vai inventando aí. Mas o Senhor diz: não vás pela senda dos ímpios, não avance pelo caminho dos maus. Não siga no caminho dos maus. O Senhor está orientando claramente, o Senhor está instruindo o seu povo. Essa instrução, ela é útil, ela é válida para o nosso tempo também. O Senhor está falando para nós hoje, né? E aí ele diz: evita-o e não atravesses, ou seja, desvia desse caminho do maligno, desvia do caminho dos pecadores. Ou seja, vence essa tentação. É isso que o Senhor está dizendo, para a gente vencer a tentação do mal, para a gente vencer a tentação de ir pelo erro, pelo caminho do maligno. É interessante a gente falar isso, porque nós estamos vivendo tempos difíceis na fé, tempos onde a nossa fé está sendo provada. Eu não sei você, eu também não sei qual é o nível da sua caminhada que você está, não sei qual é o seu grau de santidade, não sei nada disso sobre você. Às vezes você está começando agora, e você, sobretudo você que está começando agora, você precisa estudar a palavra de Deus. Mais do que qualquer outra pessoa, você precisa ler a Bíblia, você precisa ler a doutrina da igreja e entender que o tempo é mau, que nós estamos vivendo tempos que são contrários à fé e que vão aparecer coisas absurdas, coisas que são mirabolantes dentro da igreja, e nós devemos confrontar os erros com a verdade. E nós devemos estar com a nossa fé firme na palavra de Deus. E para a gente estar com a fé alicerçada, a fé não é só sentimento, a fé vem também do ouvir, daquilo que ouvimos, da doutrina de Deus que nós escutamos e que professamos, da palavra de Deus que nós ouvimos e que deixamos que essa palavra possa florescer nas nossas vidas pelas nossas ações. E também daquilo que nós vamos vendo na vida do outro de testemunho, aquilo que o Senhor planta na vida do outro e nós escolhemos o fruto do testemunho. Então é importante que a gente conheça a doutrina da igreja, a gente conheça a fé. Ontem, por exemplo, eu estava olhando o Facebook, faz muito tempo que eu não olhava, fazia muito tempo que eu não olhava o Facebook, eu fui olhar o Facebook e encontrei uma notícia que, a priori, eu pensei que fosse uma, uma IA, né, uma fake news, alguma coisa do tipo, que era justamente, né, dizia que o Papa, nosso Papa Leão, né, nosso Papa Leão XIV, entrou na lista das personalidades mais bem vestidas do ano de 2025 pela revista Vogue. Eu olhei esse menino, isso é mentira. E eu até comentei no post do rapaz, eu disse, gente, tá certo isso, eu nem sabia que veste litúrgica era tendência de moda. São vestes litúrgicas, não está ali para a gente seguir como uma moda, são vestes de um sacerdote, tem um fim sagrado, tem uma finalidade sagrada, não é uma tendência de moda. O Papa não se veste daquela forma para ser visto como um homem bem vestido, até porque são vestes litúrgicas. Aí o Edmilson entrou aqui, seja bem-vindo, ele falou: "Você viu o que o Papa disse sobre Maria?" Amigo, eu não sei, mas se você quiser, deixa aí nos comentários, porque eu vou buscar, eu vou saber, eu estou meio desatualizada, porque eu estou com outras coisas para fazer, estou estudando no final do semestre na universidade, não estou conseguindo ver, mas deixa aí que eu vou buscar essa informação e depois a gente pode até trazer para fazer uma live para falar a respeito e tal. Mas vamos voltar aqui. Aí eu olhei aquela mensagem, eu disse, não, gente, eu não vou falar assim, porque eu tenho que checar primeiro as fontes, saber se é verdade, se procede. E fui pesquisar na internet e vi que era verdade mesmo. Pois eu vi em vários outros sites, né? Eu vi, o mais importante deles era o site da UOL, né, então, disse: "Então, é verdade". Então ele foi indicado, inclusive no site da UOL falava que as celebridades americanas, porque foi a Vogue americana que indicou o Papa como a personalidade mais bem vestida do ano de 2025. E olhando para aquilo, eu disse: "Meu Deus, né, olha só onde nós chegamos, como assim? O Papa tem que ser visto como um homem religioso", e eles até, tentaram, assim, justificar, né, por que que o Papa foi indicado, porque disseram que as vestes papais traduziam, desculpa gente, as vestes papais traduziam, não, elegância, tinha um nomezinho, respeito, compromisso, elegância, mas que nada justificava a finalidade
dos paramentos litúrgicos, que é o fim, é o culto sagrado, né, é adorar a Deus, levar os outros a adorarem a Deus, sem ostentação. E até eles fizeram uma crítica ao Francisco, né, o Papa nosso querido Papa Francisco, que ele se vestia muito mal, ele se vestia de uma forma muito simplória. E aí eles fizeram uma crítica, né, e disseram que o Papa ele era muito requintado, muito refinado, muito elegante nas suas vestes litúrgicas, né. E assim, eu não sei como o Papa foi parar nessa lista né, de personalidades, mas o que eu sei é que o mundo hoje está olhando para nós, está olhando para a igreja com um olhar errado. Nós não queremos ser reconhecidos porque somos ícones de moda, porque as vestes litúrgicas não são tendência de moda. Até Nossa Senhora vai falar, né, nas revelações de Fátima, se vocês prestarem atenção, ela vai falar para os pastorinhos que virão modas, e ela vai falar das modas que virão, que serão muito nocivas à saúde da alma, serão muito nocivas à alma. E ela diz isso para 3 crianças, e Jacinta, né, que é a menorzinha deles, vai exortar uma mulher adulta, dizendo: "Olha, a senhora tome cuidado com as suas vestes, porque Nossa Senhora fala que por conta dos trajes muita gente está indo para o inferno". Claro que a gente, né, eu entendo aqui que ela estava falando da modéstia, a modéstia no vestir, nos trajes, lógico que não é o caso do Papa, né, até porque são vestes litúrgicas, mas justamente grita, porque são vestes litúrgicas, não é uma tendência. O Papa, ele se veste como um sacerdote, e não como uma pessoa que está buscando, né, um reconhecimento, que está buscando aquilo. Mas vamos seguir aqui, né, então a gente precisa conhecer a doutrina da gente, a gente precisa conhecer a Igreja Católica para a gente ficar firme nesses momentos, né. Virão muitos momentos ainda dessa forma. E o Senhor fala: "Afasta-te dele e segue ao lado", ou seja, não vai pelo caminho dos ímpios, não segue o caminho dos pecadores, caminha no lado oposto. Eles não dormem sem ter feito o mal, perdem o sono se não fazem alguém tropeçar, comem o pão da maldade e bebem o vinho da violência. Você conhece alguém que não dorme sem ter feito o mal? Eu conheço. Eu conheço. Você conhece pessoas assim? É impressionante. Gente, eu não conhecia, né, mas a vida me mostrou que existe um lado ruim também na história, sobretudo quando a gente precisa ser de Deus, sobretudo quando a gente precisa guardar a fé, sobretudo quando a gente precisa ser testemunhas de nosso Senhor Jesus Cristo. Como tem gente ruim, como existem pessoas que são capazes de moverem o inferno para atrapalhar a vida do justo. E isso é doloroso, porque está na palavra de Deus, mas é uma verdade. E o Senhor vem nos exortando, o Senhor vem nos alertando para isso. O Senhor diz, né: "Eles não dormem sem ter feito o mal, perdem o sono se não fazem alguém tropeçar". Então, se ele não conseguiu fazer o mal à vida daquela pessoa naquele dia, ele vai perder o sono, porque ele vai ficar maquinando, ó, o mal que ele vai fazer para atrapalhar a vida do justo. Então, essas pessoas existem, são pessoas extremamente invejosas, cuidado com elas, né, são pessoas nocivas, pessoas que têm realmente, força, e a força vem da inveja, para destruírem a vida de alguém. E é importante nessas horas se apegar a Deus. E como é difícil, porque essas pessoas causam um grande tumulto, uma grande tribulação, entende, na vida do justo. Então, é importante que você esteja com a sua fé alicerçada. Quantas vezes eu também não passo por essa situação e quantas pessoas ruins eu já não encontrei nesse caminho de apostolado, nesse caminho de testemunho, quantas pessoas eu não encontrei desse jeito, eu pensava que isso nunca ia acontecer, mas aconteceu na minha vida. Elas não dormem se não fizerem o mal a alguém. E são pessoas capazes de tudo, capazes de tudo. Capazes de colocarem pessoas na sua vida para te derrubar. Pessoas que são capazes de qualquer coisa, se elas puderem ir no inferno, elas vão. Se for para tirar a tua coroa, se for para tirar o teu testemunho, elas são capazes.
como é difícil, mas o Senhor não nos abandona, o Senhor nos instrui, o Senhor está dizendo: "Ó, agarra-te à disciplina, não solta, conserva, conserva porque é a tua vida". Ou seja, é a prova da vida da gente, é a prova, é a aprovação, é aquilo que vai nos aprovar pra para a eternidade. E aí ele vai continuar, né: "Comem o pão da maldade e bebem o vinho da violência". E aí o Edmilson diz: "Mas o joio está no meio do trigo", isso é uma verdade. Mas a colheita virá, e o Senhor nos prometeu que a colheita vem, e ele vem com recompensa para todas as pessoas. É um tempo difícil, é um tempo da gente, se perder, talvez, se nós não ficarmos apoiados na palavra de Deus, se nós não nos apoiarmos na doutrina da igreja, a gente acaba mesmo sendo arrastado por essa correnteza, que é a maldade das pessoas, porque a gente vai tomar o mal por bem, e a gente vai abraçar e tomar o bem por mal e vai abraçar o mal mesmo. São tempos difíceis, Nossa Senhora já fala isso, as suas revelações particulares, né. E aí a gente segue. Aí o Senhor continua no versículo 18, ele vai dizer: "Mas a senda dos justos brilha como a aurora, e vai alumiando até que se faça o dia. O caminho dos ímpios é tenebroso, e não sabem onde tropeçam". E aí uma coisa interessante, eu falo isso porque eu já estou caminhando há bastante tempo, eu já passei por muitas provações, eu já passei por muitas provas, e tem muita gente que não acredita. "Por que que você tem fé?". As pessoas olham para mim e dizem: "Mas por que você acredita em Deus, né? Por que você ainda tem fé? Por que você é fiel a Deus?". E e é interessante porque são oportunidades que a gente encontra de testemunhar. E aí elas não sabem, uma vez, né, uma pessoa conversando com uma pessoa e as pessoas dizem assim: "Ah, você tem fé, né?". E essa pessoa é uma pessoa que não tem fé. Eles: "Ah, você tem fé, né?". Eu disse: "Sim, eu tenho fé". E não neguei minha fé naquele momento, eu fiquei firme, eu disse: "Sim, eu tenho fé". E aí ele disse: "Tá certo", eu disse assim: "Engraçado, as pessoas", aí depois eu tive a oportunidade de encontrar de novo essa pessoa, né, acabei contando um pouco do meu testemunho, até no dia que eu falei sobre o meu testemunho com a Virgem Maria, através do escapulário. E aí eu falei: "As pessoas nos veem rezando", porque eu sempre rezo, as pessoas sempre me veem rezando texto, mas assim, as pessoas não sabem por que que a gente reza, elas não conhecem o nosso testemunho de vida, a nossa história de vida. É porque Deus, em algum momento da nossa história, o Senhor nos encontrou, e Ele provou que Ele está ali, que não nos abandona. E o que é interessante é que eu já passei por outras provações também difíceis, né, eu acabei de falar sobre essas pessoas invejosas que entram mesmo que acabam se infiltrando ali na vida da gente, vão se amarrando à nossa vida, e nós não sabemos nem quem são, mas de uma forma, o maligno vai entrelaçando a vida das pessoas. O Edmilson está falando aqui de novo, é por que os católicos rezam o terço? Eu posso explicar daqui a pouco, deixa eu só terminar essa história e a gente fala depois em outro momento, nessa questão do rezar o terço. Aí eu te conto por que que eu rezo o terço. E aí, o Senhor sempre mostra que, com o tempo, as pessoas que vão nos fazendo mal, elas vão cavando o próprio fosso. Isso é verdade. Depois elas vão armando, ciladas para si próprias, vão tropeçando nos próprios erros. Por isso eu ainda rezo, por isso eu ainda tento ser uma boa pessoa, mesmo que sejam pessoas nos prejudicando o tempo todo, seja na sua, né, na sua caminhada, seja na sua graduação, tem sempre alguém querendo te prejudicar, né, mas assim, é perseverando que a gente vai vencendo as tribulações, é perseverando que a gente vai conseguindo ir mais longe, é caminhando e com fé em Deus. São tempos difíceis mesmo, né, as pessoas acham que testemunha, né, eu brinco com Jesus, as pessoas acham que testemunha não é gente. As pessoas acham que testemunha não pode pecar, testemunha não pode errar, testemunha tem que ser perfeito, e na verdade, não existe, só Deus é perfeito. E a perfeição que o Senhor cobra de nós não é uma perfeição de você nunca errar, não é a perfeição de você nunca cometer pecados. A perfeição que o Senhor nos pede é a perfeição em amar.
a Deus. Essa é a perfeição que o Senhor espera de cada um de nós. E aí a gente segue, e aí ele diz: "Meu filho, se atento às minhas palavras, dá ouvidos às minhas sentenças, não se afastem não se afastem dos teus olhos, guarda-os dentro do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para a carne." Aí a gente lembra também, né, ele diz: "Meu filho, se atenta às minhas palavras, dá ouvido às minhas sentenças." Hoje mesmo o Senhor me exortou. Eu estava na missa, né, eu fui à missa, eu gosto de ir à missa da quinta-feira na minha paróquia, é uma missa diferente, uma missa que tem adoração do Santíssimo, né, aquela missa um pouco mais oracional, e eu gosto bastante disso. E aí eu fui, né, e aí eu rezava com Deus sobre um determinado assunto e o Senhor disse: "Olha, segue as minhas instruções. Eu já te instruí, essa não é a instrução que eu te dou, já te instruí." E é verdade, o Senhor já tinha falado. E o Senhor já tinha falado sobre aquele mesmo assunto, ele já tinha me instruído, mas porque eu ouvi alguém, né, falando de uma forma diferente, eu questionei a Deus, e ele disse: "Não, essa não é a instrução que eu te dou, esse não é o caminho." E ele foi me atentando, eu disse: "Está certo." E de fato estava certo. E aí a gente continua, ele vai dizer assim: "Pois, meu filho, se atenta às minhas palavras, dá ouvido às minhas sentenças e afastem dos teus olhos, mas guarda-os dentro do coração." A gente lembra também a palavra de Jesus, né, que fala que quando um olho é puro, tudo que ele olha, ele vê pureza. Se o olho é impuro, tudo que ele olha, ele vai vendo impureza. Por isso a gente tem que guardar o olhar no coração, a gente tem que ver com o coração, porque mais na frente ele vai dizer: "Olha, é do coração que provém o bem e o mal, é do coração que saem as coisas boas e as coisas ruins." Então a gente precisa verdadeiramente, ter, como posso falar, a gente deve ter esse olhar de águia mesmo, de olhar sempre à frente, mas olhar com cuidado, olhar com o coração e cuidar para que o nosso coração seja puro, porque senão tudo que a gente vai ver com um olhar defeituoso. E aí ele continua: "Pois são vida para quem os encontra e saúde para a sua carne." Você já viu o semblante das pessoas que oram? Pessoas que oram muito têm um semblante diferente, elas ficam transfiguradas, às vezes já perceberam. É um fenômeno que a gente está vendo muito pouco agora nesse tempo, né. Mas quando eu era criança, que eu era menina de igreja, eu tinha, sei lá, uns 12, 13, 14 anos, e eu via muito, a gente tinha aquele semblante de oração, que era aquele olhar, a gente via como se a água do Espírito Santo tivesse lavado o nosso rosto, a gente ficava com um semblante transfigurado. Você já viu isso? Como você olha para uma pessoa e olha o semblante da pessoa, a pessoa tem um semblante que não é um bom semblante, que não é um semblante de pureza, também consegue olhar a malícia das pessoas ficando no rosto. E ele diz assim: "Olha, o que ele diz? Pois são vida para quem os encontra e saúde para a carne." Tem pessoas que mostram Jesus só com o olhar, a forma de olhar você já reconhece. Pode até não estar com um cordãozinho, com tal, pode até estar sem a medalhinha de Nossa Senhora, sem nem nada, nada identificando que é católico, mas você pode olhar e ver que aquela pessoa tem um olhar diferente, tem um jeito de sorrir diferente, o semblante da pessoa é diferente, porque ela vive com o Espírito Santo. Quantas vezes agora que hoje eu coloquei, porque eu estava sem a minha, né, eu estava sem a minha medalhinha, mas às ve eu estava usando o só o escapulário. E aí, algumas pessoas chegavam para mim e diziam: "Irmã", e eu olhava assim, mas e falava: "Irmã", mas eu disse: "Mas eu estou de calça jeans, eu estou indo para a universidade, eu estou aqui", mas a pessoa olhava para mim e dizia: "Irmã", né, e me chamava assim como se fosse uma pessoa católica, uma pessoa da igreja, uma pessoa religiosa. Daí eu olhava e disse: "Mas não tem nada aqui, eu não estou usando nada que identifique o meu credo." Mas o Espírito Santo faz isso com o nosso olhar, com a nossa forma de falar, com a nossa forma de sorrir. Tudo isso é expressão do Espírito Santo e vem do coração, que o coração é a morada do Espírito. E aí a gente segue no versículo 23 já, o Senhor diz: "Guarda o teu coração acima de tudo, porque dele provém a vida."
Afasta a tua boca, afasta-te da boca enganosa, vai para longe dos lábios falsos, ou seja, guarda o teu coração acima de tudo, porque é dele que provém a vida. Você já viu que tudo que é de bom sai do coração, palavra de bênção, os sentimentos, mas também o que é de ruim sai do coração. As palavras ruins, os sentimentos ruins saem do coração. Por isso que o Senhor pede esse cuidado especial do coração, porque ele tem um poder especial, ele tem um poder diferente. Dele provém a vida. Afasta-te afasta-te da boca enganosa. Vai para longe das pessoas falsas, dos caluniadores, dos mentirosos, dos fofoqueiros. Sai do meio desse povo. Às vezes a pessoa tem uma curiosidade tão doentia da vida do outro que ela faz tudo para saber da vida do outro. Tem pessoas que passam o dia querendo ouvir a conversa que acontece na casa do outro, na casa do vizinho, e fica lá. Às vezes fica na janela, fica no portão. Teve uma época, já faz um tempo, eu acho que a minha filha hoje tem 12 anos, mas na época a minha filha era um bebezinho de 9 meses, eu vinha do trabalho. E eu sempre fazia essa rota, porque eu chegava em casa muito tarde da noite, e eu fazia sempre a mesma rota, que era o ônibus da rota da minha casa, e tinha uma senhora que eu passava a tarde para ir trabalhar, era quase 1 da tarde, ela estava sentada na calçada da casa dela. Eu passava 11 horas da noite, ela estava no mesmo lugar, sentada na calçada. Ou seja, ela passava o dia inteiro sentada na calçada da casa dela. E aí um dia, e eu sempre observava que ela tinha colocado a cozinha na sala de entrada. Né, e eu sempre observava que coisa estranha, né, porque quando a gente entra numa casa, primeiro é a sala de estar, onde a gente recebe as visitas, as pessoas que chegam na tua casa, né, elas você só já recebe ali na entrada. E a cozinha geralmente é mais para o final da casa, já lá no final, mas ela não, ela colocou o fogão dela, as coisas da cozinha logo na entrada. E aí eu ficava observando aquilo e achava curioso, mas também não entendia. Até que um dia eu escutei um motorista falando com o trocador, e aí ele disse assim: "Não, essa senhora, ela é tão fofoqueira, mas ela é tão fofoqueira, que ela colocou a cozinha da casa dela na sala, que é para não perder nenhum minuto o que acontece na rua". A mulher dava conta da vida de todo mundo, porque era uma curiosidade doentia. Então são coisas, né, movidas por vários sentimentos, é por isso que o Senhor nos exorta aqui através do livro de Provérbios, a guardar o coração, a ter cuidado com os sentimentos que a gente cultiva nele. Se é a fofoca, se é o desejo de falar da vida do outro, se é o desejo de caluniar o outro, se é o desejo de mentir. Porque tem gente que é doente, né? Tem gente que não sabe falar com você. Se ela não inventar mentira, ela adoece. Tem gente que cria uma vida inteira só mentindo, né? Eu tenho 3 casas, eu moro num apartamento, ela de outro, né? Tem gente que cria toda uma situação mentindo. E aí ela criou uma história, ela criou uma vida que não era dela, não é? Então, assim, são pessoas doentes, né, pessoas que estão adoecendo porque têm o desejo de falar mal do outro, têm o desejo de humilhar o outro, então precisa, né, dessas mentiras, precisa que alguém sustente essa mentira. Então é interessante, é preciso que o Senhor nos pe é preci por isso que o Senhor nos pede para guardar o coração. E aí ele diz: "Afasta-te da boca enganosa, né, vai para longe dos lábios falsos. Os teus olhos olhem de frente, e o teu olhar dirija-se para diante", ou seja, não para no caminho, não para no mal. Às vezes a pessoa recebe o mal e para, porque levou uma pedrada no peito. E aí fica olhando para trás. Uma vez tem isso, foi no Padre Léo, uma pregação do Padre Léo na Canção Nova. O cara vai caminhando de frente, de repente leva uma pedrada na frente, no peito, e olha para trás para saber quem foi que jogou e fica parado olhando para trás. E aí acontece com a gente também. Está na caminhada, a gente está caminhando na vida de oração, de repente a gente sofre um golpe que a gente não esperava, sei lá, uma fofoca, uma calúnia, uma difamação, às vezes dentro da própria igreja. A gente se decepciona com as pessoas, né, com os nossos superiores, com os coordenadores, com os nossos irmãos de caminhada, e a gente fica decepcionado. E a gente fica pensando em voltar atrás, a gente fica pensando em abandonar tudo. Mas são nessas horas que o Senhor se revela, que Ele revela quem Ele é na sua vida e na sua história. São nesses momentos de dor, nesses momentos de depressão, nesses momentos de mágoa,
né, de injustiça, que o Senhor vai se revelando, vai mostrando quem Ele é verdadeiramente. E para que isso aconteça, precisa da abertura do teu coração, precisa de paciência, vai levar um tempinho, mas o Senhor vai mostrando, e o Senhor vai mostrar. E da perseverança, você não pode desistir, porque o Senhor, ele precisa da tua perseverança, porque ele precisa mostrar. E ele precisa do tempo para poder agir. Então vale a pena você continuar, mesmo quando essas coisas acontecem, mesmo quando a inveja do outro é maior da tua vida, e quer destruir a tua vida, e quer tirar as graças que Deus está dando para você, e quer prejudicar o teu caminho, quer falar mal de você, quer lhe difamar, quer lhe jogar na rua, injustamente, quer cometer injustiça contra você, mas vale a pena continuar, porque a palavra de Deus, ela vai falar isso. A palavra de Deus diz: "Olha, os teus olhos olhem de frente e o teu olhar dirija-se para a frente", ou seja, caminha. Às vezes acontece comigo, eu estou sofrendo uma injustiça na perseguição, uma dor grande, e o Senhor diz assim: "Continua". Aí eu olho para Jesus e digo assim: "Tá doendo". Eu não vou mais não. Mas o senhor diz: "Mas você precisa continuar", e ele fala assim mesmo, né, "Você tem que continuar, você só tem que entender que tá doendo agora, eu não vou não. Você espera aí um pouquinho, que depois eu vou". Mas depois passa e a gente continua. Mas é isso que o Senhor quer, essa sinceridade de alma, é a honestidade de você ser franco: "Eu não consigo, eu não vou conseguir agora, eu vou parar". Aí ele vai dizer: "Mas continue", eu disse: "Eu vou me arrastar, porque agora eu não vou continuar não. Agora você vai esperar um pouquinho, porque tá doendo, aí o senhor vai ir, mas agora não dá não". Mas daqui para frente, se eu curar e aí melhora, aí eu vou. E é isso que ele quer, e eles indo embora. E a gente vai, porque Jesus ele tem essa paciência. Jesus ele sabe também o nosso tempo, né. Você não sofreu um golpe aqui, você já se levanta, sai correndo, você é doido? Você está sangrando, você está sofrendo, você é louco, né, você vai ficar louco então. Mas respeite também o seu tempo, cada um de nós temos um tempo. E o Senhor respeita isso, muito embora ele precisa que você continue, ele sabe que você vai continuar, mas você precisa da paciência agora. Só o tempo vai curar todas as coisas, não é? Então a gente vai continuar aqui, aí o Senhor diz o seguinte, eh, "Aplaina o trilho sobre os teus passos, e seja firme todos os teus caminhos. Não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas afasta os teus passos do mal". Essa parte é a parte espetacular, acho que é a cereja do bolo, assim. É quando ele diz, ó: "Aplaina o trilho sobre teus passos". Aplainar é você deixar plano, ou seja, e a gente só deixa plano um trilho, se a gente fizer várias vezes aquela trilha, ainda vai aplanando. Já pegou um caminho difícil? Eu não sei se você costuma fazer trilha. Eu costumava na adolescência, assim, até, assim, começo da juventude, eu tinha uns meus 22, uns 19, 22 anos, eu viajava muito pra serra. E aí lá a gente fazia trilha, né, a gente subia a serra para ir para as cachoeiras e tal. E aí tinha uns caminhos que a gente ia por dentro do mato. Aí tinha uns caminhos mais difíceis, assim, mais, eh, pedregosos, né, com mais difíceis, assim, de passar. Mas a gente ia com os meninos, né, do local, os meninos que moravam ali perto, que já estavam acostumados a fazer aquele caminho, eles sempre nos levavam nos caminhos mais fáceis, e o caminho era realmente uma estrada mais plana, né, uma estrada mais batida, que já foi passada, pisada muitas vezes, então aquele caminho já foi aberto. E quando o Senhor fala isso: "Aplaina o trilho sobre os teus passos, e sejam firmes todos os teus caminhos". É aquele gritozinho que Jesus deu, né, que eu estava falando, que ele disse: "Continua, mas continua, mas continua por quê?". Eu disse: "Espera aí, o senhor tenha calma". Que agora não dá não. Mas eu continuo. Por quê? Porque o Senhor conhece o meu tempo, o Senhor sabe dos meus passos. Não é, então, assim, é importante, porque é um caminho que você vai fazer sempre, esse caminho da dor. O caminho do segmento do discípulo é o caminho do mestre, e o caminho do mestre foi o caminho da cruz. Então você vai fazer isso várias vezes, então esse sofrimento vai passar, e logo virá outro sofrimento com outros rostos, com uma outra roupagem diferente, mas será sempre um sofrimento. Então, é vivendo esses ciclos, encerrando esses ciclos de sofrimentos, que a gente vai aplanando o caminho, que a gente vai conseguir fazer um caminho mais
reto, um caminho mais plano e ter essa firmeza, essa segurança dos nossos passos nesses caminhos, né. E aí ele fecha com: "Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, afasta os teus passos do mal". O Senhor quer que sigamos em linha reta, porque o caminho, né, a gente já sabe que o Senhor vai falando nos evangelhos, o caminho é estreito, a porta é estreita, né, o caminho é o caminho estreito. Caminho largo é o caminho da perdição. Então o Senhor vai falar isso na sua palavra. E o que ele quer não vai nem para a direita nem para a esquerda. Persevera, segue firme naquilo que eu já te falei. Falava aqui, né, há pouco tempo atrás na live, que o Senhor falou isso para mim hoje, né. Segue a instrução que eu já te dei, não é essa instrução que você está tendo aí na frente, mas é a instrução que eu já te falei. É isso que o Senhor diz aqui também para a gente nessa noite, né. Foi interessante porque eu rezei que o Espírito Santo pediu uma palavra e veio essa. E o Senhor fala para que eu possa falar para você do outro lado, mas o Senhor fala para mim, especificamente, o Senhor fala para o meu coração também. Então a gente vai compartilhando aqui e vai tirando proveito dessa leitura, não é. E aí ele diz: "Segue reto, não afasta teus passos do mal, não vai nem para a direita nem para a esquerda, mas segue firme naquilo que você já conhece". E esse firme naquilo que você já conhece é a doutrina da palavra, é a doutrina da igreja, é aquilo que a igreja já nos entregou pelo seu ministério, pelo seu magistério, desculpa. Pelo magistério. Então, é estudar, gente, mais do que nunca nesse tempo, é ler a Bíblia mesmo, é ler a doutrina da igreja, é rezar, é colocar o joelho no chão e pedir a Deus orientação. Esse é o essencial, esse é o caminho que o Senhor espera que nós possamos trilhar. Eu quero agradecer a todo mundo que passou por aqui, muita gente passou e foi, mas alguém ficou. Eu agradeço você que ficou, meu irmão, Deus te abençoe, né, que você possa também estar em outros momentos comigo. Novamente eu vou tentar, agora que eu estou de férias, eu estou entrando de férias, né, então eu vou tentar trazer mais lives, mais conteúdo para a gente compartilhar a palavra de Deus, comungar a palavra de Deus aqui juntos, que é essencial. O Edmilson me perguntou aqui, ele fez alguns comentários muito interessantes, né, ele me falou se eu vi, ele não falou o que foi que o Papa falou, mas se você quiser colocar, compartilhar conosco, meu irmão, coloca aqui, né, coloca aqui que eu vou buscar saber depois a informação, né, para a gente depois ver, possivelmente debater alguma coisa a respeito. E ele disse assim: "Por que os católicos rezam o terço?". Nós rezamos o terço, né, nós católicos rezamos o terço por quê? O terço, ele é uma oração cristocêntrica. A gente pede a Nossa Senhora, mas é uma oração que fala da vida de Cristo. Então você, eu não sei se você é católico, você perguntou assim, vocês católicos, eu imagino que você não seja católico, mas você está aqui nessa live, seja bem-vindo, e a Igreja Católica está com as portas abertas para lhe acolher, né. Nesse canal você vai encontrar muito conteúdo da doutrina da Igreja Católica. Agora eu não estou produzindo, porque eu também estou muito atarefada, mas eu vou voltar a produzir em breve, com a graça de Deus. Mas fica por aqui mesmo que, se você tem essa curiosidade, seu coração aqui é o seu lugar, né, seja sempre bem-vindo. Nós rezamos o terço por ser uma oração cristocêntrica, né, o terço é composto por 3 terços, o rosário, e cada terço, cada dia que nós rezamos, tem uma meditação diferente, né, e fala da vida de Jesus. Os mistérios gozosos falam da infância de Jesus, nós meditamos o nascimento de Jesus, né, aquilo que o José e Maria viveram na apresentação de Jesus no templo, o nascimento de Jesus e culmina quando Jesus vai ao templo ensinar os doutores da lei. Depois nós temos o mistério da paixão de Jesus, que aí já vai falar da vida pública de Jesus, né, da morte e da ressurreição. Depois fala da ressurreição, mas a gente vai falar da morte de Jesus, a gente vai fazer nas terças-feiras a meditação dos mistérios dolorosos, terças e sextas, recordar a paixão de Jesus. E os mistérios gloriosos, né, recordam a ressurreição de Cristo, o seu ministério, né, e os da quinta-feira que foram colocados depois de João Paulo II, que são os mistérios luminosos, eles vão falar dessa vida pública de Jesus, dessa missão de Jesus, né, e vai colocar o primeiro milagre de Jesus, a vida pública do Senhor, né, aquele que não está dentro da paixão, nem está dentro da ressurreição, nem da infância, mas o ministério de Cristo.
né, os seus milagres, a transfiguração e a instituição que culmina na instituição da Eucaristia. Então, nós pedimos por Maria, que é medianeira de todas as graças, né, nós pedimos por ela, mas numa oração toda cristocêntrica, uma oração que fala do próprio Cristo, uma oração que fala do Filho e que remete ao Filho, mas que não que é que no que o transporte, né, o meio que o Senhor nos se utiliza para que possamos chegar até ele é Maria, sem que ele deixe de ser o centro. Eu, particularmente, rezo o terço, por quê? Primeiro porque é uma fé, uma devoção que eu tenho desde a infância, desde criança eu rezo bastante terço. Sempre tive muita fé no Santo Terço, porque já alcancei muitas graças por meio da oração do rosário, e recomendo que outras pessoas usem também, né, que elas rezem também, porque é proteção, é segurança certa. Eu rezo todos os dias, né, quando eu não posso rezar, rezo pelo menos a Virgem Maria antes de dormir, gosto bastante. Aí eles continuam: "É bíblico rezar o terço?" Olha, querido, bíblico, né, bíblico rezar, não tem nenhuma fórmula expressando dentro da palavra de Deus: "Ah, reze o terço", porque nem naquela época de Jesus nem existia o terço. O terço foi nós conhecemos o terço a partir da Idade Média, por quê? Vamos lá, essa questão de não estar na Bíblia, nem Nossa Senhora é citada tantas vezes na Bíblia, Nossa Senhora é citada ela é ela é mantida muito ocultamente ali na palavra de Deus, mas ela tem um poder, ela tem uma expressão forte dentro da Igreja Católica, ela faz descer chuva de graças mesmo, até porque ela é a mãe do Filho de Deus, ela é a mãe do próprio Deus. E aí, na Idade Média, surgem os monges da igreja rezavam os 150 salmos, né, da palavra, mas na Idade Média nem todo mundo sabia rezar. Os monges sabiam, desculpa, não sabiam ler. Os monges sabiam ler porque eles estavam dentro do mosteiro e lá eles ensinavam as pessoas a lerem, né, ensinavam, alfabetizavam os monges para que eles pudessem pregar a palavra de Deus, ter conhecimento e pregar. Então eles conseguiam rezar os 150 salmos. Mas quando eles iam para a evangelização, quando eles iam sair em missão para ensinar outras pessoas a rezarem, nem todo mundo tinha a Bíblia e nem todo mundo sabia ler a palavra. Então, nem todo mundo sabia fazer a leitura. Então, ficava inviável dizer: "Olha, reze os 150 salmos, leia os 150 salmos". Então, o que que aconteceu? Foi substituído pela oração da Ave Maria. E aí nasce a história do rosário, do Santo Rosário, né, ao invés deles rezarem o ler 150 salmos, que na época era uma oração para as pessoas intelectuais, porque sabiam ler, reza-se então a oração simples, a oração do pobre, que é a Ave Maria e o Pai Nosso, que foi sendo depois melhor estruturado, melhor elaborado. Os 150, as 150 contas do rosário, né, as Ave Marias. Depois a gente foi elaborando, colocando ali uns Pai Nosso, Glória ao Pai e tal, a Salve Rainha, começa com credo, foi estruturando melhor o rosário. Mas a priori trocava, né, rezava a oração simples, a oração do pobre, que era Ave Maria mesmo. E aí ele diz: "Tem algum texto na Bíblia que ensina?" Eu imagino você é evangélico, né, eu estou imaginando aqui que você é uma pessoa que vem de outra denominação cristã, mas não ensino, eu acabei de explicar isso aqui, eu acabei de falar. O terço, né, nasceu na Idade Média, não nasceu no tempo de Jesus, né. Aliás, a palavra de Deus antecede bastante, né, aquilo que os textos são até antes mesmo de Cristo. Então, o que a gente consegue, ter a palavra é o Magnífica que Nossa Senhora rezou e que a gente católico também reza, a oração que Maria rezou quando o anjo foi avisar que ela seria mãe do Filho de Deus. Então ela canta ali o cântico do Magnífica, mas não tem uma ordem expressa, porque o texto ainda não tinha sido instituído, né, então, lá na Idade Média a gente vai instituir o Santo Rosário e depois a gente vai colher os frutos. Se você tiver interesse, dá uma olhada na história do Santo Rosário, que é fantástica, dá uma olhada na internet, né, a história do beato Alano de la Roche, se eu não estou enganada, ele conseguia fazer vários exorcismos só colocando as contas, só colocando o objeto do texto
né, no pescoço das pessoas. Eu tenho um testemunho também, né, por isso que eu não deixo a minha fé, eu nem lembrava mais essa história, que já faz 2 anos. Quando eu voltei para a igreja também, eu voltei é pesado, então, assim, eu colocava o rosário no pescoço e o rosário arrebentava, era um negócio sinistro, por isso que eu não deixo rezar o terço, tá. Era um negócio sinistro, que eu sempre fui muito perseguida, mas foi um tempo muito sinistro da minha vida. Eu colocava o terço aqui no pescoço, aquelas contas de metal que eram, né, ligadas pelas pérolazinhas, das contas de pérolas, ligada por pontinhos de metal, o terço arrebentava inteiro, não ficava terço sinal sagrado, assim, no meu pescoço, não durava, não ficava, mas não ficava mesmo. Eu ganhei, eu lembro que quando eu voltei para a igreja, eu ganhei um escapulário de metal. Cara, eu fui colocar o escapulário de metal, eu não consegui pôr na cabeça, porque o bicho arrebentou inteiro, então não entrava. Então, foi Nossa Senhora mesmo. Inclusive, eu gravei uma live contando esses testemunhos aqui, ficou sem som a live, eu não consegui falar. Mas eu vou gravar de novo, vou regravar essa live, vou colocar de novo, só para vocês entenderem a importância da Virgem Maria na vida de uma alma que precisa da salvação. Então, assim, eu não deixo rezar meu texto, não, tá? Eu tenho esses testemunhos aí sinistros. Se você quiser, depois de interesse, eu posso gravar uma live só contando os meus testemunhos marianos, tá? Eu estou aqui lendo o que você está dizendo. O Papa disse que Maria não é medianeira, não é corredentora, e por isso não pode interceder por nós. E agora? Nossa, tu colocou assim do jeito que eu tô colocando no mapa. Vou checar essa informação, eu vi mesmo, algo sobre uma notícia, mas eu li muito vagamente. Tô ficando assim meio sem tempo, mas eu vou ler e vou trazer essa questão aqui pra gente, que é interessante a gente falar e esclarecer essas coisas, né. Até porque o Papa, né, é uma autoridade máxima da Igreja Católica, ele tem essa chave, né, de Pedro, né, ele pode ligar a terra ao céu. Então, o que ele diz né, é a verdade. Então, a gente precisa checar isso e tratar isso depois de outra maneira. Né, então, assim, eu vou dar uma olhada, mas eu vi mesmo ele falando, mas o que eu vi foi ele falando sobre ser corredentora. Sobre medianeira, eu não lembro de ter visto isso, mas eu imagino que tenha sido dito alguma coisa nesse sentido, porque eu vi um vídeo ontem, também que tratava dessa questão. E por isso não pode interceder por nós. E agora, Nossa Senhora intercede. Você acabei de contar que os rosários que se arrebentavam inteiro no meu pescoço, que eu botava, o bicho quebrava tudo e não ficava sinal sagrado no meu corpo. Eu acabei de falar isso, né, no intercede, sim. Viu, meu irmão? Não vejo nenhum milagre dela, mas na Bíblia eu não vejo nenhum milagre dela. Você está se fundamentando muito na Bíblia, não é? E assim, na palavra de Deus, Nossa Senhora quase que não aparece. Nossa Senhora foi muito oculta. Porque o importante não é Maria, como o rosário, a gente reza o rosário, mas eu te falei agora, né, o rosário é cristocêntrico, é uma oração que remete a Cristo, porque Cristo é o Filho de Deus, é a Ele que nós devemos exaltar. Inclusive Maria é serva dele, ela não é Cristo com ele, né, ela não é ela não é deusa. Maria é a mãe de Deus e serva. Então ela foi colocada como serva. Em toda a palavra, a gente não vê nenhuma exaltação a Nossa Senhora, mas a gente vai ver os espetaculares milagres que Maria vai fazer depois, quando ela vai ali, depois da morte do filho, Nossa Senhora assume esse papel de intercessora da igreja, junto no cenário, já começa a nascer ali na igreja, nascendo no cenáculo, com os apóstolos lá, é o fogo caindo do céu, o fogo do Espírito Santo caindo do céu, e Maria no cenáculo com os apóstolos. E é ali que ela vai começar a desenvolver esse papel de intercessora e de discípula. Maria, quando você diz: "Eu não vejo nenhum milagre dela", você está certa, ela não faz o milagre, ela intercede para que o milagre aconteça, e isso está na Bíblia. Lá nas bodas de Caná, é só você pegar a passagem das bodas de Caná, que Jesus vai fazer o milagre, mas ele vai dizer: "Olha, não é meu tempo. Olha, Maria, não se mete nisso, que não chegou minha hora, eu ainda não vou fazer os milagres, não é agora". Ela diz: "Meu filho, mas faz, porque eles estão precisando", e ele atende. Isso é intercessão. E foi ela que intercedeu. Então o milagre aconteceu, Jesus transformou a água em vinho, mas foi pelo pedido dela, foi pela intercessão de Maria, sim. E aí você continua, né, então ele diz assim: "Então você não tem receio de fazer algo que foi criado e inventado depois? Não,
não era para nos observarmos só as escrituras, não. Aqui você está se baseando naquela doutrina do sola scriptura, né, que é lá dos protestantes e tal. Olha, eu sou mente aberta, não tenho preconceito com ninguém, independente da sua religião, mas eu tenho dito isso, porque só tem uma religião. É, eu estou entendendo. Mas, não devemos nos apegar só às escrituras, não. Por quê? A igreja protestante surgiu também da igreja católica. Antes da igreja protestante, já existia a igreja católica e já existia uma tradição, uma sagrada tradição, que era os atos que os discípulos faziam. Por quê? Porque ainda não tinha nada escrito. A palavra de Deus ela vai surgir bem depois da morte de Cristo, ó. Sabe, eles passaram muito tempo só na oralidade, ou seja, tudo que eles falavam, ensinavam, era traduzido, era dito, foi o que nós ouvimos de Cristo, nós estamos dizendo aqui de novo. Depois, quando Jesus morre, aí começa o apostolado de Pedro e o apostolado de Paulo. Inclusive Marcos, São Marcos, evangelista, né, que está aqui dos 4 evangelhos, inclusive ele foi o secretário, vamos usar esse termo assim, né, o secretário de Pedro, o primeiro papa da igreja. Por quê? Porque ele era responsável de redigir as cartas, ele acompanhava o apostolado de Pedro, assim, bem de perto, né, então por isso que ele escreveu os evangelhos. Então tudo que ele ouvia que Pedro falava, que Jesus tinha dito, ele redigia. Entendeu? E depois Paulo, né, o apóstolo Paulo vai começar também a escrever tudo aquilo que ele ouviu dos apóstolos do ensinamento de Cristo. Então começa a surgir essas cartas e a gente começa a ter algum material, algum documento escrito. Por isso que a gente não deve se basear só na sola escritura, né, que é assim que se chama, só na palavra de Deus, porque havia a tradição, que foi aquilo que foi falado, passado por palavra, né, no ensinamento falado dos discípulos para os outros discípulos, e aí começa a nascer a igreja. Aí vem os bispos, né, os primeiros bispos da igreja. Então tem muita coisa da sagrada tradição, e aí a gente vai ter os livros apatrísticas, são aqueles livros eu tenho 2 aqui, eu tenho 2 de Agostinho, né, inclusive eu não consegui ler, mas eu vou ler. Ah, mas eu vou ler, porque eu também não me interessava. Tem esses 2 aqui da Patrística, aqui em casa, que é sobre a graça, né, que eu gosto bastante de falar sobre a graça. E ele escreveu o 1 e o 2, eu comprei o 1 e o 2. A Patrística de Santo Agostinho. Já tá meio velhinho, porque já faz bastante tempo que eu tenho. Bom, esses livrozinhos, eles são todos assim nesse modelo. Esse é Santo Agostinho, mas tem Santo Ambrósio, tem vários outros dos primeiros bispos da igreja que escreveram também na patrística. E aqui está toda uma teologia, está toda uma doutrina que não está na palavra, mas é fundamentado naquilo que os primeiros discípulos ensinaram. Então, assim, tem um sentido, e faz sentido não se pregar só a palavra de Deus, sobretudo, né, quando são os nossos irmãos protestantes. Por quê? Porque Martinho Lutero, quando ele faz a tradução da palavra, né, alguns livros a gente não vai ter aqui dentro da Bíblia, da palavra, por uma questão de tradução mesmo, então não entra, eram livros importantes que acabaram não entrando por conta do cano e tal. E aquela coisa toda que a gente precisa se aprofundar mais para trazer para vocês. Mas aí a gente perde também muita coisa que era importante da palavra que se deixou por conta da tradução apenas. Então, é importante quando você diz, né, tradição não está acima das escrituras, mas você é muito inteligente e sabe que isso é heresia. Não, não é. Ele disse que vai fazer tudo quanto. Peraí, deixa eu sei que eu estou lendo de baixo para cima, né? Aí tu diz, nós precisamos nos fundamentar na palavra. Na Bíblia, também. Mas existe a tradição e a gente não pode, negligenciar, porque é oralidade. Tem uma palavra lá em Deuteronômio que eu acho espetacular, que Jesus não, que Yahvé, né, que Deus vai dizer: "Olha", ele dá a Torá, dá a lei para o povo, para Moisés, e diz para Moisés: "Agora ensina o povo a inculcar a minha lei no coração dos filhos deles, manda eles falarem disso para os filhos o tempo todo, andando, dormindo, caminhando, sentado, deitado, lavando os pratos. Ele vai mandar eles falarem disso o tempo todo. Ele não lê a palavra, não lê a Bíblia, não tinha Bíblia de palavra, mas ele manda falar, né? E o ensinamento, a tradição, ela
é o falar, aquilo que foi transmitido, aquilo as práticas que a gente viu Jesus fazer, como era que Jesus fazia o milagre. Então tudo isso é falado, muitas vezes não foi colocado na palavra. E por isso que a gente não pode se fundamentar só na palavra, porque os discípulos, eles faziam tudo. Os primeiros discípulos da igreja, os primeiros bispos da igreja, eles faziam tudo para preservar as palavras de Jesus tal qual como eles disseram. Eles vão fazer tudo, tudo. Olha, São João Evangelista, eu tenho um livro aqui que fala, que é a vida dos mártires, que ele vai falar justamente, João Evangelista, gente, ele não tomava banho no mesmo lugar que os heréticos tomavam, porque sabe, ele tinha uma rejeição por esse povo herético. Mas o que que eles faziam? Eles faziam de tudo para guardar a palavra. Guardar a tradição, aquilo que foi dito, que foi ensinado por Jesus e que foi transmitido de discípulo para discípulo. Então eles faziam, assim, um sacrifício imenso, né, para poder preservar a sagrada tradição. E aí você está dizendo, a tradição não é considerada bíblica e nem cristocêntrica, também não entra no cano bíblico. Não vai entrar no cano porque elas são tradições, né, orais, são palavras. E entra na palavra de Deus aquilo que foi, entra no cano aquilo que foi redigido, né? Enfim. Mas eu vou ficar por aqui, você é sempre bem-vindo, volte, né? Eu espero que você tenha realmente esse sede de conhecer a Igreja Católica. É uma igreja muito rica, é uma igreja que te dá muitas graças que são necessárias para a sua salvação, sabe? Conheça a igreja, conheça os sacramentos, tem essa curiosidade também no canal. Se você não é inscrito aqui, não sei se você já se inscreveu, mas se você não é inscrito, faz a tua inscrição no canal, deixa o like, né? E compartilha com outras pessoas se você achar interessante o conteúdo, mas faz tua inscrição aqui e olha os vídeos que eu tenho sobre os sacramentos, que eu falo sobre os sacramentos. Todos os sacramentos são vias de salvação, são vias que o Senhor nos abre dentro da igreja para a gente encontrar a salvação eterna desde o batismo, né? Desde o primeiro sacramento, que é o batismo. Então, dá uma busca aqui nesse canal, que tem muita coisa legal, tem muita coisa interessante mesmo, coisa que já está bem antiga, tem até que atualizar de novo, mas não deixa de dar uma olhada, não. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos e fazer muitas outras coisas semelhantes. Ah, estou entendendo, tu está fundamentando aí, né? Tu está fundamentando. Esse versículo eu deixo para você. Sim, sim, sim. Você deixou isso aí, como Jesus falava, mas são coisas pequenas, né? São coisas que não são, que a gente não deve se apegar, como, por exemplo, a forma que se lava o jarro, dos copos, fazer muitas outras coisas semelhantes. O Senhor estava mais preocupado com a essencialidade das nossas ações, ou seja, como falou a palavra hoje, guarda o coração, ou seja, as nossas ações vêm do coração. É como aquela outra passagem que o Senhor vai falar, olha, vocês estão preocupados se a gente vai lavar as mãos antes de comer, né? Vocês estão preocupados com o que a gente vai comer, o que faz o mal não é o que entra pela boca, mas é o que sai dela, não é? Então, assim, são essas questões que a gente deve se atentar, né? Então é isso, vamos escrever assim, boa noite. Boa noite, Edmilson, foi um prazer ficar com você até agora, né? Foi um prazer também trocar figurinhas contigo, falar um pouco sobre isso. Eu vou voltar aqui, hein? Vou falar, vou ler essa que eu li assim, mas muito vagamente, eu só dei uma olhada, não parei para olhar o que o Papa falou a esse respeito. Mas é bom, é interessante, eu vou olhar assim, aí depois eu venho, posso comentar outro dia. Eu pretendo até sábado estar de novo aqui com vocês, gravando, falando de novo, né? Vou elaborar melhor, porque agora eu estou entrando de férias, então vou respirar um pouco. Eu tenho mais uma prova para fazer, então eu tenho uma prova que inclusive eu tenho que estudar para ela, mas eu vou tentar ter assim mais tempo para estar aqui mais assiduamente. Mas em vão, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Eu sempre pego essa parte que você está me dando aqui, porque eu sempre olho muito para a lei mosaica, né? Se tu parar para pensar, a lei mosaica tem 613 leis, e Jesus, e depois Yahvé vem nos dar um decálogo para a gente seguir.
né, e tem muita coisa, como depois Jesus vai falar da lei do divórcio, né, ele vai dizer: "Olha, mas Moisés permitiu o divórcio por conta da dureza do coração de vocês, mas isso não é desejo do coração do Pai", e enfim, né, então assim, a gente tem que depois parar para pensar a esse respeito. Mas, né, Deus tem autoridade para Pedro, ele tem autoridade de fato. Então, que Deus te abençoe, Deus abençoe vocês que ficaram, não esqueçam de fazer inscrição, né, deixa comentário, deixa like, compartilhar, e aí até a próxima eu vou tentar voltar no sábado, não vou dizer o horário, mas eu imagino que seja durante o dia. Deus abençoe vocês e até sábado, se Deus quiser, com a permissão do Altíssimo. Salve Maria Santíssima.